Às vezes você tem a sensação de que ninguém presta atenção quando você fala. Imagina um almoço de domingo, todo mundo falando, a família reunida, todos conversando e alguém tenta falar alguma coisa, ninguém ouve. Tenta falar de novo, ninguém dá bola. Tenta uma terceira vez e é a mesma coisa que fosse invisível. Será que essa pessoa vai conseguir apresentar uma ideia numa reunião com facilidade? O que será que acontece para um assunto não ser interessante para quem vai ouvir? Vários motivos podem levar a esse tipo de problema. O primeiro deles é não ter o time certo para expor uma ideia. Todo mundo conversando tem que achar exatamente o momento em que a sua fala pode ser também ouvida e compreendida. Primeiro, não tenha pressa para falar, mas também não perca o tempo certo. Você tem que ter atenção sobre o que os outros estão falando. Às vezes a ansiedade é tão grande de querer falar alguma coisa que você pode não perceber o que está sendo dito. E se o assunto está no meio do caminho, cortar a outra pessoa também não é uma coisa interessante. Geralmente quem tem dificuldade para ser ouvido não tem muito essa sensação de controle de fala do outro, ou seja, posso interromper aqui? E o pior, tem muita gente que fica brava, poxa, ninguém me dá atenção e tal, mas é porque fala na hora errada. Se coloca na hora errada e aí não tem jeito. Tem que exercitar. E esse exercício é gostoso, é você sentir o tempo todo que se você tem algo a dizer, vai. Acha o teu jeito, fala um pouquinho mais alto, com um pouco mais de ritmo e introduz o seu assunto. Agora, sem interromper a outra pessoa, sem querer que toda a atenção volte rapidamente para você. Um outro motivo para a pessoa também sentir que não está sendo ouvida e que deve ser analisado é perceber se ela tem o hábito de falar demais. Pessoas que falam demais já são evitadas, ou seja, as pessoas já evitam dar a palavra porque sabem que ela não vai largar nunca mais. E isso gera uma ansiedade. É bem chato isso, é ou não é? Primeiro reconhecer que está falando demais, mas é um processo de autoanálise. Puxa, será que quando eu vou contar alguma coisa eu fico falando e aí quero que todo mundo preste atenção? As pessoas se cansam, por isso não queira o tempo todo ter a atenção, mas use o tempo da palavra de uma forma que os outros também possam usar. Há quem consiga prestar atenção em todas as coisas, tá lá com a antena parabólica ligada, mas é muito difícil. Agora, nós estamos sempre com a cabeça muito cheia de informações. Isso prejudica o nosso ser um bom ouvinte. Ser um mau ouvinte derruba o bom falante. Por quê? Como que você consegue manter a atenção do outro se nem sequer ele se dispôs a olhar para você e conversar com você? E o que dizer se essa criatura é o seu chefe? Muito difícil. Veja, perguntar: podemos conversar agora? Você pode me dar um minuto de atenção para iniciar uma conversa. Quando nós vamos precisar expor algo para alguém que não está atento, é preciso chamar a atenção. Dessa forma, com pergunta, acaba ajudando, porque você acaba já dando um espaço para que a pessoa diga sim, posso lhe ouvir, ou não, podemos falar depois. Achar o momento certo significa isso. Ter esse senso de oportunidade. Agora não é um bom momento para falar com ele, porque ele deve estar muito ocupado e não ficar chateado com isso. Achar o bom momento. Outro motivo que também atrapalha demais é não ter atenção na hora da fala. Se eu estou falando, eu não posso ficar divagando. Eu tenho que ter a sensação de que eu vou um pensamento contínuo que vai me levar a algum lugar que quem está ouvindo também vai junto para esse mesmo lugar. Quando nós temos o hábito de falar por falar, contar uma coisa sem administrar muito bem essa direção, nós acabamos perdendo a atenção do nosso ouvinte. Sabe um exercício que ajuda muito a melhorar o nosso nível de atenção durante a fala, tanto como para quem fala como para quem ouve? Perceber se
nós estamos no momento presente. Como assim? Perceba se no momento que você está ouvindo alguém, você está também com a sua cabeça em outro lugar, resolvendo outra coisa. Nós não podemos ocupar dois lugares ao mesmo tempo. E na fala é fundamental que você se concentre. Seja lá o assunto que for, você pode estar falando ao telefone, você pode estar conversando com alguém, enfim, bate-papo formal, informal. Tenha atenção. Essa atenção significa estou aqui com toda a minha energia concentrada para o momento presente. Como exercitar isso? Eu aconselho a meditação. Não existe um caminho mais gostoso e mais interessante de autoconhecimento do que parar um pouquinho, fechar os olhos para fora e abrir os olhos para dentro e perceber o que está acontecendo lá dentro. Muitos pensamentos passando, muita coisa. Dá uma esvaziada, para por alguns instantes, respira e aí foca a atenção na sua fala ou na fala de quem está conversando com você. A produtividade aumenta. Se hoje nós temos muitos problemas com a comunicação, muitos deles se devem ao não entender aquilo que já foi dito. Por quê? Porque nós ouvimos sem a atenção, sem o devido interesse em algo que, se nós ouvíssemos, nós resolveríamos de uma forma mais produtiva e mais rápida. Sabe um outro jeito que aumenta a sua atenção durante a fala? É a postura. Se você quer ser bem ouvido, ou seja, se você quer que o outro preste atenção na sua fala e ao mesmo tempo você também quer prestar atenção na outra pessoa, posicione-se de forma assertiva. Venha conversar, venha trazer o seu corpo para perto dessa pessoa. Isso ajuda. Se você vai conversar com alguém e seu corpo está virado para o lado, a tua atenção também vai para o lado sem querer e você pode nem sequer perceber. Quando você já coloca a ação no seu corpo, você também vai direcionar a palavra de uma forma mais rápida para que a pessoa diga: opa, a Cida está falando comigo e eu estou sim falando com você. Observe que são os hábitos do dia a dia que acabam interferindo diretamente na nossa produtividade e nos resultados que nós temos na vida. Então veja, se um simples não conseguir expor uma ideia num almoço de domingo é um problema que parece irrelevante, ele tem que ser tratado com atenção porque ele pode derivar para outras dificuldades. Um problema de pedir uma informação porque tem vergonha, falar em alguma situação que outras pessoas estejam olhando é complicado? Tem que vencer, porque você precisa se posicionar. Posicionamento estabelece a atitude do bom falante. Se eu preciso falar bem, eu preciso trazer o desejo de querer ser bem compreendido. Portanto, se você percebe que poderia ser ouvido com mais atenção em várias situações, seja lá na sua vida pessoal, profissional, reveja sua postura, reveja a forma como você coloca a sua voz, o tempo correto de cortar ou não uma conversa e o teu sentimento de pedir ou não licença com a forma de se relacionar com as pessoas. Se tem algum comentário que você gostaria de fazer ou então algum assunto que você gostaria que eu abordasse nos próximos vídeos, estou à sua disposição. Vamos conversar mais sobre isso? Um abraço e muito obrigada!